Olá, galera! Como vimos, as células procariontes possuem estruturas mais simples quando comparadas às células eucariontes, pois nesse tipo celular, seus compartimentos internos são delimitados por membranas, formando estruturas que apresentam as mais diversas funções. Portanto, o vídeo de hoje do quadro Quer que Desenhe da nossa série Temas Ilustrados em Ensino Médio será sobre esses diferentes compartimentos celulares, denominados de organelas, bem como as interações entre eles. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os seus amigos. Agora vamos lá! Diferentemente de uma bactéria, que em geral consiste em um único compartimento intracelular envolto por uma membrana plasmática, uma célula eucariótica é subdividida de forma elaborada em compartimentos funcionalmente distintos envoltos por membranas. Cada compartimento contém seu próprio conjunto característico de enzimas e outras moléculas especializadas, além de sistemas de distribuição complexos, que transportam produtos específicos de um compartimento ao outro. Muitos processos bioquímicos vitais das células ocorrem dentro das membranas ou em sua superfície, e por tal motivo, sistemas de membranas intracelulares formam compartimentos fechados que são separados do citoplasma, criando assim vários espaços aquosos funcionalmente especializados dentro da célula. A estes espaços denominamos organelas, definidas como uma determinada parte do citoplasma responsável por uma ou mais funções vitais da célula. As organelas mais importantes presentes nas células eucarióticas são os ribossomos, as mitocôndrias, complexo de Golgi, os lisossomos, os peroxissomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, os cloroplastos e os vacúolos. Cerca de metade da área total da membrana em uma célula eucariótica envolve os espaços labirínticos do retículo endoplasmático, que é uma rede membranosa com diferentes formas. Existem dois tipos de retículos, classificados pela presença ou ausência de ribossomos em sua superfície: o retículo endoplasmático rugoso, associado aos ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, sem ribossomos, cada um com suas funções específicas. O retículo endoplasmático rugoso possui formato achatado, com ribossomos aderidos à sua superfície, desempenhando junto a eles a função de síntese de proteínas, ou seja, produção de proteínas. A mensagem genética traduzida pelos ribossomos é lançada nos canais do retículo endoplasmático rugoso para ser processada, armazenada e, posteriormente, exportada para o citoplasma da célula. O retículo endoplasmático liso é uma rede de estruturas membranosas tubulares, sem ribossomos aderidos, que desempenham a função de síntese de todos os lipídios que constituem a membrana plasmática, incluindo fosfolipídios e o colesterol. Participa também de processos como a desintoxicação do organismo e o armazenamento de substâncias junto aos vacúolos, em células vegetais. Os ribossomos não são limitados por membranas e, portanto, ocorrem tanto em células eucariontes quanto procariontes. No entanto, nas células eucariontes, essa organela pode estar livre no citoplasma ou então associada ao retículo endoplasmático rugoso, sendo maiores e mais complexos. Em ambos os tipos celulares, possuem como função sintetizar as proteínas enquanto vão sendo translocados pelo retículo endoplasmático rugoso, e após as proteínas serem sintetizadas, elas são transportadas para as outras organelas. O retículo endoplasmático envia a maior parte das suas proteínas e lipídios ao complexo de Golgi, que recebe e os envia para vários destinos, modificando-os covalentemente durante o trajeto. O complexo de Golgi é uma estrutura membranosa formada por bolsas achatadas e empilhadas, cuja função é elaborar e armazenar proteínas advindas do retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi originam-se os vacúolos, que são estruturas celulares que apresentam membrana seletiva com as funções de realizar o controle osmótico, regulando a entrada e saída de água da célula. Com isso, controlam a turgidez ou flacidez da célula. A turgidez da célula confere rigidez aos tecidos vegetais, tornando a planta ereta, por exemplo. Controlam também a digestão de componentes intracelulares, o armazenamento de substâncias, o controle do pH e a excreção de resíduos. As mitocôndrias e os cloroplastos produzem grande parte do ATP, adenosina trifosfato, que é a principal molécula transportadora de energia nos seres vivos. As mitocôndrias são formadas por duas membranas, uma externa e outra interna. Enquanto a membrana externa é lisa, a membrana interna possui inúmeras pregas, chamadas cristas mitocondriais. A cavidade interna das mitocôndrias é preenchida por um fluido, denominado matriz mitocondrial, que contém grande quantidade de enzimas dissolvidas, que atuam na respiração celular, além de proteínas, material genético e ribossomos.
O DNA encontrado nas mitocôndrias apresenta-se como filamentos duplos e circulares. Além disso, encontra-se também todos os tipos de RNAs, o RNA ribossomal, mensageiro e transportador, e os ribossomos, que são menores quando comparados aos presentes no citoplasma das células. O DNA, o RNA e os ribossomos são semelhantes aos das bactérias. Além disso, a mitocôndria é capaz de se fundir e se dividir por fissão binária, como os procariontes. As mitocôndrias são de fundamental importância no processo de respiração celular e no fornecimento de energia a partir da quebra da glicose. Os cloroplastos são encontrados apenas nas células de algas e plantas. São organelas que apresentam a cor verde, em razão da presença da clorofila em seu interior. São envolvidos por duas membranas lipoproteicas que possuem em seu interior um complexo membranoso formado por pequenas bolsas discoidais achatadas e empilhadas, denominadas tilacoides, que significa saco. Cada pilha de tilacoide é chamada de grânum, que significa grão em latim. Apresentam seu espaço interno preenchido com o estroma, que é um fluido gelatinoso, contendo enzimas, DNA próprio, RNAs e ribossomos, que sintetizam uma parte das suas proteínas, assim como nas mitocôndrias. As moléculas de clorofila encontradas no cloroplasto localizam-se nas membranas dos tilacoides. Assim, captam a luz do sol com a máxima eficiência para prover a energia necessária utilizada no processo da fotossíntese. A clorofila confere a cor verde às folhas dos vegetais e é capaz de absorver energia luminosa e transformá-la em energia química, utilizada no metabolismo das plantas e algas. A origem das mitocôndrias e dos cloroplastos é esclarecida por meio da teoria da endossimbiose, que explica o fato de ambas as organelas apresentarem características tão semelhantes aos procariotos. Os lisossomos contêm enzimas digestivas que são liberadas pelo complexo de Golgi com a finalidade de promover a digestão de substâncias englobadas pelas células, degradando organelas intracelulares mortas, bem como macromoléculas e partículas por endocitose. Podem também digerir componentes da própria célula, promovendo a morte celular para uma contínua renovação. Por fim, os peroxissomos são pequenos compartimentos vesiculares, cuja função está relacionada ao armazenamento de enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, uma substância tóxica que necessita ser degradada, produzindo água e oxigênio molecular. Em geral, cada organela realiza o mesmo conjunto de funções básicas em todos os tipos celulares. Contudo, para servir a funções especializadas nas células, essas organelas variam em abundância e podem ter propriedades adicionais que diferem de um tipo celular para o outro. Que viagem, né? Se interessou? Então continue nos acompanhando por aqui. Acesse o nosso site e baixe o mapa mental completinho sobre esse conteúdo na aba Quer que Desenhe? Curta, comenta, salve e compartilha. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem! Até a próxima, pessoal!